Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu tô aqui para falar de Halloween Ends, o último capítulo da franquia Halloween que prometia encerrar a história de Laurie Strode e Michael Myers. Eu acabei de chegar do cinema e confesso que não entendi. Eu não entendi o que o diretor queria fazer com esse filme, porque tem muita coisa que eu preciso comentar. Eu vou falar duas coisas aqui antes. A primeira é que esse vídeo vai ter spoilers, eu vou falar da história, vou falar de tudo que eu vi. Então, se tu ainda não viu o filme, sugiro que assista e depois venha aqui ver o meu vídeo, ok? Se tu não se importa com isso, então vai até o fim e depois só vê se tu concorda ou discorda da minha opinião também, tá bom? E a outra coisa é que esse vídeo vai ser bem cru. Meu computador quebrou de novo, é a quarta vez que ele quebra, então não vai ter nada, vai ser apenas eu falando aqui com vocês, comentando um pouco sobre o que eu achei do filme, tá bom? Então assim, gente, Halloween Ends era um filme que eu acredito que estava sendo aguardado com muita ansiedade por todos os fãs da franquia Halloween, porque depois do Halloween de 2018, que foi um ótimo filme, veio Halloween Kills, que embora tenha sido um pouco inferior com relação à história, mas trazendo o Michael Myers ainda mais brutal que o de 2018. A expectativa era de que esse terceiro filme fosse, de certa forma, uma junção de história com massacre, né? Mostrando o Michael Myers brutal e também explicando não necessariamente a história do Michael, porque ele é mau, porque ele é imortal, mas contando um pouco mais dos ganchos que o Halloween Kills deixou. E que ganchos foram esses, na minha opinião? Bom, Halloween Kills, Michael Myers matou basicamente metade de Haddonfield. E como ia ter um salto temporal de Kills para Ends, lembrando que Halloween Kills se passa em 2018 e Halloween Ends se passa em 2022, 2022, tá certo? A expectativa era de eu ver um pouco de uma Haddonfield traumatizada por esse massacre. Era isso que eu queria ver. O povo, a população aterrorizada, não conseguindo superar as dezenas de mortes que tiveram naquela fatídica noite de Halloween. Eu queria ver um pouco dos traumas da Laurie, da Edison, que é a neta dela, e da população, da própria Lindsay, do garotinho que aparece lá no de 2018, que tem a babá assassinada, esqueci o nome dele. Mas era isso que eu queria ver. E junto a isso, a esses traumas, o Michael Myers retornando e fazendo o massacre dele para no final ter aquele embate final entre a Lauren e o próprio Michael. Além de alguns ganchos, né, mistérios que a franquia, quando eu falo a franquia, eu estou falando do Halloween 1, o de 2018 e o Kills. Eu estou ignorando aqui, pessoal, as sequências, Halloween 2, o 4, o 5, estou ignorando esses aí, tá? Então, que mistérios são esses? A ideia do Michael tá querendo ir para casa dele o tempo todo. A ideia da filha da Laurie olhando para a janela, que é a mesma janela que o Michael olha, e quando ela fala, o que é que você vê que a gente não vê? Então, o que é que o Michael vê que a gente não consegue ver? Então, são esses mistérios que eu acho que seriam bacana de se explorar em Halloween Ends. Era isso que eu queria ver. Um massacre, uma boa história e talvez a explicação de alguns mistérios. Não necessariamente, como eu falei, explicando por que Michael é imortal, mas sim o porquê ele é assim, em sentidos de ser diferente, de não falar, de enxergar coisas que a gente não enxerga, né? Então, é isso, pessoal. Mas o que o Halloween Ends entrega afinal? Para mim, o que ele entrega é dois filmes num só. E quando eu falo dois filmes, são filmes bem diferentes. Um é Halloween, o que a gente quer ver, e outro é qualquer outra coisa. E então é estranho.
eu confesso que não era o que eu esperava. Em vários momentos do filme eu fiquei agoniado, querendo ver alguma coisa e não acontecia nada. E o que estava acontecendo não era o que eu queria. Posso estar sendo chato, porque não tem como os produtores, o próprio diretor fazer o que a gente quer. Mas eu acho que dentro da situação, dentro da franquia Halloween e dentro do que a gente já viu em filmes slashers, era um mínimo. Por exemplo, Sexta-feira 13, parte 5, Um Novo Começo. O Jason não é o assassino. Aquele filme foi um sucesso? Não, foi considerado um dos mais fracos da franquia justamente por não ter o Jason. Halloween 3, ele foi um sucesso? Não, por mais que a história seja até interessante, não é um filme que deveria ter o nome Halloween. Deveria ser qualquer outra coisa, o Dia das Bruxas Macabro, qualquer coisa assim, mas não Halloween, porque o Halloween é um filme de slasher com Michael Myers. Então, não fez sucesso também, inclusive foi muito criticado. Então, o que foi que esse diretor pensou? O que ele estava pensando para achar que colocar outro assassino no lugar do Michael Myers ia ser um sucesso? Ah, tem o Michael Myers do filme. Ele tem. Realmente, o Michael tá no filme. Só que por 20 minutos de filme. Entende? 1 hora e meia de filme é esse aí, o novo assassino. E 20 minutos é o Michael Myers. E mais, não é o Michael que a gente viu em Halloween Kills. É um Michael fraco, visivelmente mortal e decrépito. Não é isso. Michael Myers nunca foi isso. A gente já tinha sido estabelecido e a gente já estava aceitando que o Michael era um ser sobrenatural, imortal. Em Halloween Kills ele levou tiro, levou facada no pescoço, foi atropelado por carro, ele já sofreu de tudo. Até no próprio Halloween de 78, que é o original que faz continuar, cujo o de 2018 e continuações são sequências, já mostra, Dr. Loomis deu 6 tiros no Michael Myers no primeiro filme e o Michael não morreu. Então, é isso, galera. É complicado. O Michael é imortal e aqui eles me botam como uma criatura não só mortal, mas também fraca. Tão fraca que a forma de como ele morreu foi pra mim tão banal, tão monótono, sabe? Que é difícil até acreditar que ele foi derrotado dessa forma. Eu particularmente oh meu Deus, desculpa gente, é trava-língua, mas eu preferiria que não tivesse nem o Michael Myers e que nem tivesse outro Halloween se fosse o caso. Deixava ali a história em aberto com Halloween Kills para daqui a 5 anos uma pessoa realmente com criatividade, com uma ideia boa, fizesse um próximo Halloween. Então é muito complicado, gente. Eu não vou dizer que odiei. Eu até achei legal o filme Halloween Ends. Eu achei interessante. Só que, como eu falei, botaram duas histórias numa só. Se eles focassem Halloween Ends apenas no massacre de Michael Myers, Laurie Strode e no trauma de Haddonfield, seria perfeito. E depois criar um novo Halloween, trazendo esse novo assassino como consequências do passado, né? Aí pudesse ser até melhorzinho. Mas trazer isso num filme que teoricamente deveria ser o final épico da saga, realmente não colou e desvirtuou bastante. Como eu falei, insisto, eu repito, tem alguns momentos bem legais do filme. O próprio começo, quando mostra as pessoas se suicidando em Haddonfield por causa do trauma, algumas pessoas ali é, acusando a Edson e a própria Laurie de terem atiçado o bicho-papão, essas coisas, é interessante. E os 20 minutos finais. O 20 minutos finais do filme é aquilo que a gente quer ver. O resto
é outra coisa. E essa outra coisa, gente, começa do jeito que acaba, sem que nem pra quê. E acaba que não explica muita coisa. O Michael Myers sobreviveu a tudo aquilo no Kills, mas ele é um mortal aqui. Então, qual é a lógica? Além da descaracterização de alguns personagens. A própria Laurie Strode. Pensa comigo, pessoal. A Laurie Strode, em Halloween de 2018, passou 40 anos reclusa, treinando para o retorno do Michael. E ela sabia que ele estava preso numa clínica. Mas mesmo assim ela se preparou. Por causa disso ela tinha uma relação ruim com a filha. E a Edison tentava ali apaziguar a situação de certa forma. Nesse Halloween não tem nada disso. O Michael tá desaparecido. Ele não foi capturado, não foi morto. Ele tá desaparecido. E a Laurie resolve ter uma vida normal. Enquanto ele estava preso, ela ficou 40 anos, não é 40 dias, é 40 anos se preparando. E agora que ele está solto, desaparecido, ela resolve ter uma vida normal. Para mim não faz sentido. Eu acho que agora é que ela devia se preparar mais do que nunca para ele voltar, porque ele iria voltar e era bem óbvio que ele ia voltar. Então, para mim, teve descaracterização. Também da Edison. É estranho, é bizarro. Ela vê o cara, ela olhou pro cara e já quer ficar com ele. Sabe? É bizarro, é loucura, é sem noção. A gente não vê, eu não consegui captar esse salto temporal de 2018 para 2022. Eu sei que aparece ali 2019 na introdução do filme e depois se passa por dias atuais, mas não tem menção ao que aconteceu, a pandemia, não tem menção aos desaparecidos que o próprio filme menciona, que pessoas desapareceram ao longo dos anos e que a gente vê que é o Michael que está sumindo com essas pessoas, a gente não vê isso. E eu achei alguns momentos a música anticlimática, tanto na introdução quanto quando o filme acaba, é uma música anticlimática. E de certa forma até descaracterizaram o Michael, porque pra mim o Michael é aquela criatura que mata, não tá nem aí. Aqui ele arrasta pessoas vivas, depois solta, deixa pessoas vivas. Então eu fiquei muito confuso, gente. Eu fiquei muito confuso com esse filme. Eu vou ver de novo, mas não era nem um pouco o que eu estava esperando para um encerramento de franquia. Tem boas ideias, sim, na minha opinião, mas foi tudo porcamente executado, mal executado. É, é óbvio que eles tentaram estender a franquia o máximo possível. Poderiam botar os 20 minutos finais de Halloween Ends no final de Halloween Kills e pronto, fechou aí a franquia. Bom, com relação ao final, que é a melhor parte do filme, porque realmente tem aquilo que a gente quer ver, eu gostei. Essa parte eu gostei quando pegam o corpo do Michael, saem arrastando pela cidade por cima do carro, né, até ele ser totalmente destruído. Isso é interessante, apesar de eu não engolir que mataram o Michael de uma forma tão fácil. Mas é isso, galera. Não tem muito o que dizer. Eu acho sim que Halloween Ends foi o mais fraco dessa trilogia nova. E na minha listinha de rankings do pior ao melhor que eu já fiz, vou botar o link desse vídeo na descrição para vocês. Eu acho que Halloween Ends é o quarto mais fraco da franquia, ganhando apenas de Halloween 2 de Rob Zombie, Halloween Ressurreição, Halloween 6. Então, é isso, pessoal. Infelizmente, não foi um desfecho que a Laurie Strode de Jamie Lee Curtis merecia. Mas eu também acho, para ser sincero, que não vai ser o fim da franquia, não. Futuramente aí deve estar aparecendo outro Halloween. Eu não sei se eles vão fazer outro reboot, ignorando esses filmes e trazendo o Michael de novo, ou se vão continuar trazendo novos assassinos, ou um trauma de Haddonfield,
algumas coisas do tipo. Bora ver o que vem pela frente, mas essa história eu acho que ainda não acabou. E é isso, galera. Vocês já viram Halloween Ends? O que vocês acharam se vocês já viram? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário, tudo certo? Então até o próximo vídeo, galera. Tchau!